você que está aqui, você que nos assiste pela internet, nós temos uma passagem, uma palavra, uma mensagem de Deus especial para você nesta noite, que está com o coração quebrantado, que está sem direção, que está buscando no Senhor entender o que está acontecendo na tua vida, o que está acontecendo no teu ministério, o que está acontecendo ao teu redor, amém? O tema da pregação desta noite, amém? Não é algo que nós gostaríamos de pregar com felicidade, né? Mas é algo profético que está acontecendo sobre a igreja brasileira, está acontecendo sobre o Brasil, e nós precisamos estar informando o povo de Deus, a casa do Senhor, amém? A mensagem da pregação é: Saul, o desejado pelo povo, morreu. E agora, o que fazer? Amém? Então, anote aí esta mensagem. Amém? Primeira coisa que eu quero começar a falar, amém? É a respeito da notícia que Davi recebe sobre a morte de Saul. E qual foi o seu posicionamento em relação a isso? Para entrarmos nessa história, eu preciso narrar para você quem foi Saul, quem foi Davi, por que existiu uma guerra ali, né? E por que Deus permitiu que tudo acontecesse com Saul, o que aconteceu. Bom, para entendermos, Deus não queria que ninguém fosse governado por homens. Deus, ele sempre quis que todos nós e que o povo de Israel tivesse um único rei, um único Deus, um único Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Messias que veio. Amém? Mas, para ensinar o povo a respeito disso, Deus acabou permitindo que Saul, um homem, fosse levantado rei sobre o povo de Israel. Israel é aqueles que lutam com Deus. Ou seja, todo aquele que tem Deus no coração, que deseja Deus, que quer, sabe, fazer parte do reino dos céus, que quer lutar com Deus, que está participando de uma igreja, que está congregando no lugar. Então esse é o povo de Deus. Amém? No Antigo Testamento era o povo de Israel, né? Os escolhidos, só aquela descendência. Mas quando Jesus veio e rasgou o véu, todos nós, os gentios, passamos a ser povo santo, eleito, escolhido e desejado por Deus. Mas voltando ao assunto, Saul significa aquele que é desejado pelo povo. Então, ou seja, Saul, ele só foi levantado rei porque o povo precisava e queria muito, amém, um governante. Vamos prestar atenção aqui? Queria muito um governante. Queria muito que alguém ali desse a direção. Então imagina na tua casa, às vezes você não precisa da direção do teu pai, às vezes você não precisa da direção da tua mãe, às vezes você não precisa estar na escola, não precisa da direção do seu professor, ou se você vai trabalhar, né, você ainda não trabalha, aquele que trabalha, né, você precisa da direção do teu patrão. Então, nessas esferas são governantes, que nem no Brasil, a gente tem um governante que é o presidente. Dentro da igreja tem um governante, que é o pastor, que é o apóstolo, né, que é o diácono, que é o levita, enfim, aquele que está à frente da obra. Naquela época, o povo precisava tanto e queria tanto de uma direção, de um governante que permitiu que um homem se tornasse rei, que foi Saul. Só que a questão é que o povo adorou Saul, né? E Saul, para se manter ali no governo e mais preocupado com a atenção do povo, preocupado com o que os outros iriam pensar, preocupado, né, de como ele iria governar, se ele estava sendo aceito, se ele não estava sendo aceito, né? Ele começa então a fazer coisas erradas, fazer sacrifícios fora do tempo, né, sem a permissão dos profetas, sem a direção de Deus, começa a consultar ali falsos deuses, começa a consultar ali cartomantes, vamos chamar assim, feiticeiros, né? Enfim, começa a fazer várias coisas erradas, que vai permitindo ali que Deus se desagrade dele, e então decida levantar um outro homem para governar sobre Israel, e esse novo homem escolhido era Davi. Repita assim comigo agora para que está do seu lado assim, ó. Davi, o homem escolhido por Deus para governar no lugar de Saul. Um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Amém? Todos nós temos que ter um coração segundo o coração de Deus. E qual que é o principal coração? É não ter orgulho. Qual que é o principal? É amar ao próximo
acima de nós mesmos, né? Ou igual a nós mesmos. É amar a Deus acima de todas as coisas, né? Nós temos que nos colocar no lugar do próximo. Então o que tem que governar num reinado ou dentro de uma igreja é o amor pelas vidas, pelas almas, né? E não o serviço, e não a unção, né? Ah, como eu sou poderoso no pregar, como eu tenho as revelações, como no meu último dia de morte eu alcancei mais vidas, né? Ou como todo lugar que eu vou, eu prego, as pessoas se convertem. Não. Deus, ele usa quem ele quiser, ele usa até uma mula, né? Isso não demonstra que você é aprovado ou não por Deus, você ser usado por Deus. O amor de Deus é que você ame o teu próximo. O que ele quer é que você se coloque no lugar do teu próximo em todo instante. Amém? Isso sim faz você ser aprovado por Deus. E o que te protege de todo mal é a santificação e não as obras. É você ser separado, é você não fazer coisas erradas, é você ser um bom pai, uma boa, né? Cuidar da família, é você, sabe, cuidar do seu irmão na igreja, cuidar dos seus irmãos no trabalho, se colocar no lugar do próximo quando você vai tomar as suas atitudes, não prejudicar ninguém, não pregar coisas erradas que está fora da palavra de Deus, enfim, você ter uma vida reta, santificada, separada, amém, diante de Deus. Mas ali, infelizmente, Saul começou a pecar. Então, Deus permite, amém, que Samuel vá e unja Davi para ser rei. Ele deu uma unção apenas, mas ele não se tornou rei de imediato. Aí ele começou ali, né, a ser escolhido por Deus. Deus enviou ursos, leões, ele começou a guerrear guerras, começou a ser bem sucedido, né? Começou a cuidar das pequenas ovelhinhas. Olha o coração dele, cuidava das pequenas ovelhinhas, não estava se importando com números, com quantidades, com tamanho, né? Em nome de Cristo Jesus. E aí o que acontece? Ele vai então, derruba o gigante Golias. Vocês conhecem a história, não vou contar toda a história aqui, eu vou me atentar só nesse capítulo da questão de que Saul morreu. E ali então, vocês sabem, Saul começa a ter inveja, né, de Davi, porque Davi era usado por Deus, porque Davi tinha um coração bom, porque Davi venceu guerras, porque as pessoas estavam começando a olhar para Davi e falar assim: olha, Davi, né, é forte, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, pode levar para lá, tá bom? E aí o que acontece? Eles começam ali, o exército de Saul, e Saul começa a ficar receoso com Davi. E Saul começa a ficar perseguindo Davi, tenta matar Davi, joga lança, né? Então, quantos de nós já não sofremos dentro do ministério, por exemplo, dentro de uma igreja, sendo excluídos, sendo expulsos, né? Sendo amaldiçoados, ou tendo uma reputação, né? A destruição da nossa reputação, com mentiras, calúnias, com falsas doutrinas, com heresias, né? Se você não obedecer o pastor, você vai ser amaldiçoado. Se você sair do ministério, você vai ser amaldiçoado. Tantas coisas que acabam acontecendo, que imputam e colocam um peso sobre as nossas vidas, que não vem do reino de Deus, não vem do reino dos céus. Você é livre para ir e vir. Jesus só tem uma igreja, ela não tem placas. Ela não chama Bola de Neve, ela não chama Lagoinha, ela não chama Igreja Luz, ela não chama Assembleia de Deus, não. Jesus só tem uma igreja, ela não tem placa, ela não tem nome, é eu e você. Você pode estar na tua casa, você é igreja. Você pode estar no trabalho, você é igreja, onde você estiver. Você é a noiva do Cordeiro, amém? Mas ali, infelizmente, Saul começa a perseguir Davi por inveja, e aí ele foge. Ele foge, a palavra vai dizer que ele enfrenta várias lutas, se esconde em cidades diferentes, se associa a outros generais, enfim, faz diversas coisas para poder ficar vivo. Vai para a caverna de Adulão, ali forma um exército, começa a ajudar ladrões, começa a ajudar traficantes, vou chamar assim, começa a ajudar pessoas que estavam ali perdidas. Essas pessoas vão se convertendo, vão, né, vamos dizer assim, trazendo para os dias atuais, aceitando a Jesus, se convertendo, se tornando boas pessoas, e essas pessoas se tornam ali o exército de Davi. Só que Deus tinha derramado uma unção sobre Davi, que ele ia reinar no lugar de Saul. Mas para que isso acontecesse, né, isso seria só lá na frente. Um dia que Deus colocasse Davi no governo, ele nem sabia como isso ia acontecer. Mas Davi não tinha um coração contra Saul. Muito pelo contrário. Ele amava Saul, até que ele procurou várias vezes Saul. Por que você me persegue? Né, eu sou um cão morto. O que é isso? Né? Por que você não gosta de mim?
Vamos colocar as diferenças de lado. Que ele mandava e-mail, fazia ligações, se fosse no tempo atual, né, para os seus líderes, para as suas pessoas. Talvez você está dentro do ministério, está sendo perseguido. Talvez você está dentro do seu trabalho, manda aí, tenta falar com o seu patrão, está sendo perseguido. Talvez você está no colégio sendo perseguido pelo teu amiguinho, pela pessoa que fica ali fazendo bullying com você, te chama de cabeção, de orelhudo, de narigudo, né? Fica querendo bater em você, jogando você no chão, te xingando, né? Às vezes tem crianças que são assim, às vezes tem adultos, jovens, adolescentes, que não se comportam, que não sabem viver em harmonia, em amor, que tem inveja um dos outros, né? Ou porque você é bonito, ou porque você é legal, ou porque você tem uma roupa legal, um tênis legal, alguma coisa que eles querem de você ou que não agradam em você e começam a querer te difamar. Lá era a unção que estava sobre Davi, né? Que Deus já tinha ungido ele rei, então Saul estava perseguindo essa unção porque ele já não estava mais com essa unção, né? Ele estava escondendo, mentindo, manipulando, forjando, falando, né, que Deus era com ele. Talvez ali profetizando feitiçaria, coisas que não era da vontade de Deus, está sendo falado de púlpito. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas ali Deus se desagradou dele e decide então, né, que ele venha a morrer. Ele acaba morrendo numa guerra, né? E aqui é que entra aqui a passagem que diz assim: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se e lançou-se em terra, perguntando-lhe: Davi, de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Veja de onde que aquele homem fugiu: do arraial de Israel. Quantas pessoas em meio à guerra, quando, né, o seu líder, o seu governante, as pessoas que estão ali precisando da sua ajuda, não acabam fugindo da guerra, não é? Acabam indo embora, enfim, abrindo seus ministérios, fazendo as suas coisas, né? Às vezes é direção de Deus, às vezes Deus falou: não, vai. Como falou para Abraão: pega as suas coisas, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu tenho para você, que eu te constituirei paz de nações, né? Você vai contar as estrelas dos céus e a sua descendência será como as estrelas dos céus. Mas às vezes uma pessoa às vezes vai por impulso, às vezes vai por ganância, às vezes vai por orgulho, às vezes vai por poder. Então depende como está o teu coração. Amém? Naquele momento, né, houve então um homem que fugiu do arraial ali, do povo de Deus, do arraial de Israel, tá? Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conte-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Como eu disse, Saul era aquele que era desejado pelo povo. Imagine o luto daquele povo em perder o seu grande líder, aquele que era desejado pelo povo, né? Imagino que eles fizeram ali um funeral, fizeram uma grande ali comitiva, estavam ali proclamando o legado de Saul, querendo que Saul, né, fosse exaltado, que Saul fosse ali santificado, que Saul fosse, estava virando até quase uma idolatria, né, a Saul ali, eu acredito, por causa do amor que eles tinham. E dá para entender. Imagina uma pessoa que lutava por você, que batalhava por você, né, que orava por você, que fazia as coisas por você, e você começa ali então a ver aquela pessoa como um homem muito bom, um homem de Deus. E ele era, por mais dos seus erros, por mais dos seus problemas, por mais dos seus pecados, ele era um homem de Deus. Amém? Só que Deus não queria mais ele à frente do ministério, porque ele estava tomando decisões erradas, precipitadas. Por isso que Deus ungiu um outro. E talvez ele estava querendo segurar o cargo, não estava querendo passar o bastão, não estava querendo deixar os outros fazer, não estava querendo deixar o Espírito Santo reinar sobre a igreja. E por causa disso que Deus vai e permite que Saul, de uma certa forma, morra em meio à guerra. Só que aqui, aquela pessoa que fugiu vai trazer a notícia para Davi contente, como tipo assim: eu sei que Davi vai ser o novo rei, então eu vou lá me juntar agora a Davi. Eu vou lá, né, talvez ali me associar a ele. Eu vou lá, de uma certa forma, querer ficar amiguinho, de amizade, né? E aí naquele momento, né, quando ele continua contando o que aconteceu, ele fala: disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, portador das notícias: cheguei por acaso às montanhas de Gilboa, e
eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e as cavalarias apertavam com ele. Ou seja, Saul estava sob Gilboa. E Gilboa significa fonte rumorosa ou nascente. Veja que muitas pessoas criam rumores sobre a vida dos outros. Muitas pessoas falam coisas que não sabem, passam adiante informações que não sabem, né? Isso pode ir gerando uma certa complicação, isso pode gerando uma certa destruição de reputação, isso pode gerando tristeza, isso pode gerando várias coisas no coração das pessoas, né? Então ele estava ali numa guerra, ali em Gilboa, né? Uma guerra que ele estava talvez ali tentando, né, se reerguer, estava ali com muitas pressões, muitos rumores, muitas coisas vindo sobre a vida dele, né? Muitas acusações, né? Talvez ali muita guerra, muita perseguição. E então Saul, ele estava de uma certa forma ali em guerra, né? Em Gilboa, que significa fonte rumorosa ou nascente, aonde nasce a água. Então veja que aquele que veio trazer as boas novas, ele estava lá no meio do povo, sabendo o que estava acontecendo, sabendo das mentiras ou difamações, ou até mesmo das verdades, daquilo que Saul estava cometendo de pecado e de erro. E ele era alguém difamador, era alguém que trazia esses rumores para as pessoas da nascente. Ia lá para dar as más notícias, né? E quando ele estava lá e ele viu isso acontecendo, olha o que ele fez, ó. Quando ele viu Saul sobre a sua própria lança ali, quase morrendo já, né? Olhando ele para trás, viu-me, chamou e disse, ou seja, Saul chamou esse cara que veio trazer as notícias para Davi e disse assim: eis-me aqui. Ele perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou Amalequita. A Amalequita é um povo que já era acostumado ao quê? A roubar as coisas dos outros. É um povo que, quando o povo estava cansado, já vinha ali querer tomar um lugar, né? Já vinha querer roubar ali a colheita, né, do povo de Israel. Então já tinha uma fama ruim. Então me disse: arremete-me sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo sobre mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Ou seja, Saul já tinha caído, meus irmãos. Infelizmente, por causa dos seus erros, por causa de não ouvir a Deus, por causa de não obedecer a Deus, por causa de não ter um coração segundo a vontade de Deus, talvez porque já estava cansado, porque não estava preparado para as próximas guerras. Eu não sei, mas ele caiu, ele pecou. Não dá para querer santificar algo ou falar que não, olha, ele estava em santidade, não, ele estava bem, não, ele estava perfeito, não, ele estava... Não, porque se ele estivesse, a proteção de Deus estaria sobre ele. Deus dá livramento, né? Quando a gente está ali, Deus não vai permitir que você morra assim em meio a uma guerra, né? Em meio ali a batalha, né? De uma forma ruim, através de um acidente terrível, a não ser que realmente você não tenha ali, naquele momento ali, o propósito de viver, a proteção de Deus ali sobre a sua vida. Infelizmente, Saul tinha pecado. Infelizmente, Saul tinha caído, como diz aqui a palavra de Deus, e já estava morrendo talvez interiormente. Poderia estar até pedindo para Deus: me leva, eu não sei, eu não quero mais viver aqui, não está legal, errei, pequei contra o Senhor, eu não sei o que Saul estava vendo interiormente, mas ele havia caído, né? E ali esse Amalequita vai e traz então a coroa, né? E os braceletes, e trouxe a Davi, como que ele diz assim: ó, você vai ser o novo rei, né? Trazendo as boas novas, como se isso fosse uma notícia maravilhosa. Só que a palavra vai dizer que, na verdade, Davi, ele não ficou contente com a morte de Saul. A palavra diz que ele rasga as suas vestes e chora. Você fica contente com a morte de um amigo seu? Você fica contente com a morte de um amigo seu? Você fica contente com a morte do seu pai? Da sua mãe? Do seu irmão? Você fica contente da morte do seu vizinho? Do seu professor? Do seu patrão? Não, porque não tem como se alegar com a morte de alguém. Alguém morreu, alguém que lutou, deu a vida, batalhou, alguém que fez coisas boas sobre a terra. Alguém que até deixou um legado, mas que não precisa ser exaltado assim, não precisa se virar idolatria, mas alguém que fez coisas boas sobre a terra, e lá nos céus vai ser honrado por Deus pelas suas boas obras. Amém? Mas você nessa terra se alegrar com a morte do outro, desejar a morte do outro, isso não é bíblico. Foi que nem Caim e Abel, né? Ali Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. Por quê? Porque Caim tinha um coração até que, porque ele não já sabia que o coração de Caim era ruim. Porque, olha, desejou ali matar o irmão e matou o irmão.
E quantos de nós não tem matado uns aos outros? Com palavras, né, com desejos, sabe? Não controlando o nosso ímpeto, a nossa oração, né? Então a palavra vai dizer então que Davi manda matar o amalequita para vingar ali a morte de Saul. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele, né? Tá? Todos os homens que estavam com ele. Ele pranteou, chorou, jejuou por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então perguntou Davi ao moço, de onde estás tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços, lançou sobre ele, então ele morreu. Aí vem aqui, ó, verso 20, 2 Samuel 20, tá? Diz assim: como caíram os valentes, né? 19, a tua glória, Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes? Não noticieis em Gate. Ou seja, não fique espalhando essa notícia, né? Ah, Saul morreu, Saul estava em pecado, né? Ou até mesmo Saul era um grande rei, mas morreu. Não era para ficar espalhando, falando toda hora, divulgando, criando um legado, criando não sei o que, não. Só tem um que é digno da morte, é Jesus. Ele é que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nenhum outro homem sobre a face da terra. O único que deve ser exaltado e adorado e ser pregado sobre o legado dele é Jesus. Amém? Então, um dos motivos que inclusive, talvez ali Saul acabou ali, infelizmente, sofrendo na guerra, é porque a palavra de Deus vai dizer que a glória dele ele não divide com ninguém. Amém? Quando você está sendo muito exaltado, você está sendo muito adorado, foge, se esconde, se humilha. Não deixe os outros te fazerem elogios, os outros te endeusarem, os outros te colocarem num pedestal, numa foto gigante, ou criarem como se você fosse um ídolo. Nós já sabemos da passagem sobre o rei Nabucodonosor, que quis criar uma estátua ali para que o adorassem. O que não aconteceu? Não é? Daniel não quis ali. Falou: não vou te adorar. Foi jogado na fornalha de fogo ardente. E o que aconteceu? Foi liberto, né? Tinha um quarto homem lá, com semelhança de um anjo, de um Deus, que o livrou, porque Deus, ele livra aquele que não idolatra os outros, os homens, mas aquele que tem somente o Senhor por o Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E Gate significa lagar. Lagar é lugar de você prensar uvas, de você, né, malhar o trigo, de você fazer ali, preparar as almas, as vidas para o reino dos céus, trazendo para os dias atuais. Naquela época era a uva, era o trigo, que era o alimento. Então ali no meio do alimento do povo, eles estavam o quê? Idolatrando, criando um legado, mostrando serviço, né? Dando continuidade ao reinado, talvez ali, de Saul de uma forma errada, propagando coisas que não deviam, fazendo coisas que não deviam de uma forma errada, né? Porque não era. Davi falou o quê? Não dê notícia do que aconteceu ali. Não fique exaltando isso, não fique divulgando isso em Gate, né? No lugar de prensar uvas, né? Nem em Asquelon, que é onde o ponto de partida. Não é para você ficar remoendo o passado, como que aconteceu, o que ele fez, o que ele não fez, né? Ali é onde tudo começou. Não era isso. Davi estava falando: não façam isso. Amém? Não é isso que Deus quer. Não é assim que Deus quer, né? Então, ou seja, não noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus. E quem eram os filisteus? Um povo que era guerreiro contrário. Um povo que só ia trazer mais guerra contra eles. Isso ia trazer mais problemas contra eles. Amém? E nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Para que os outros não fiquem se alegrando. Olha lá, morreu. Tá vendo? Eu falei. Olha, ele merecia. E aí fiquem ainda difamando mais o quê? O nome de Jesus, o reino dos céus. Né? Trazendo fofoca, né? Em ofuxicos, em notícias de jornais, em coisas gospel, nos reinos dessa terra, naqueles que se vendem por informação, por poder, por glória, por notícia, por que quer que seja. Amém? Então ali,
ele estava dizendo isso, nos montes de Gilboa. Ou seja, não fiquem ali dando rumores, né, nas nascentes e levando isso para frente. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E nem cai ali nesse monte mais orvalho, nem chuva, nem haja em campos que produzam ofertas. Então o que Davi fez? Ele até amaldiçoou aqueles que estavam trazendo esses rumores. E estava dizendo, ó, não sejam mais frutíferos. Vocês que estão divulgando essas notícias, vocês que estão especulando isso, vocês que estão levando essas informações para frente, vocês que estão difamando, caluniando, ou falando do que não sabem, ou colocando mais lenha na fogueira em toda essa situação, não tem mais frutos, não sejam mais frutíferos, não caia chuva mais sobre a sua terra. Então veja como Davi tinha um coração sério para com isso, né? Sério para com isso. Ele amava Saul, ele tinha admiração por Saul, ele tinha, sabe, reconhecimento pela entrega que Saul tinha feito pela vida dele, pela vida dos outros, por tudo que Saul representou. Mas não era para ficar sendo noticiado, criando legados e fazendo coisas e rumores, e não. Amém? E ali então, sem sangue dos feridos e sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. O que ele está querendo dizer? Olha, Saul foi um grande guerreiro, ele sempre ganhou vitórias para o povo de Deus. Jonatas também seu filho, né? Jonatas significa o quê? Deus deu, né? Ou seja, Deus deu para Saul Jonatas. Deus deu para Saul aquele ministério. Deus deu para Saul aquela unção. Deus deu para Saul aquele reinado. Amém? Era de Deus e é de Deus, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? E aí Davi era para se tornar rei. E por isso que nós sabemos que tem uma guerra hoje no Brasil, da casa de Saul contra a casa de Davi. A casa de Saul é aqueles que querem fazer as coisas só da sua forma, sem ouvir a Deus, seguindo os mesmos métodos, às vezes pregando heresias, né? Às vezes trazendo coisas do Antigo Testamento, como dízimos e ofertas é obrigatório, né? Você tem que dar X% por mês. Não, meus irmãos, a oferta é voluntária. O que Deus pediu é: ama o próximo como a ti mesmo, cuida do órfão, da viúva, do pobre e do necessitado. Amém? Né? Ele falou assim, ó, o rei, ele cobra tributo dos príncipes, dos seus filhos? Não! Nós somos reis e sacerdotes de uma nova aliança. Jesus veio e nós somos gentios, nós não somos judeus. Então Deus tem certas coisas que estão sendo ali imputadas em alguns ministérios, em alguns lugares, até cobrando por pregações, cobrando por conferências, cobrando para isso, cobrando para aquilo, e vende coisa dentro da igreja, e faz aquilo para poder pagar aluguéis exorbitantes, porque alugam prédios exorbitantes, porque não querem crescer no tempo de Deus e da forma de Deus, querem crescer na força do seu braço. E acabam deixando coisas erradas entrarem, deixam os seus estatutos errados, aí depois ficam brigando, né, pelo estatuto, quem tira, quem entra, quem sai, como é que faz, como é que não faz, quem que governa agora, quem que é o sucessor, quem que não é o sucessor, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, né? Mas é hierárquico, é de pai para filho, de mãe para filha, para filho, ou é espiritual, quem que vai dar o bastão, quem que vai seguir. Então o povo confunde as coisas, mistura as coisas, se esquecem do verdadeiro amor, se esquecem de amar uns aos outros, se esquecem de olhar apenas para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então aqui, né, eu vejo que Davi, ele fala tudo isso, né? E aí a gente vai agora para 2 Samuel 2. 2 Samuel 2. Aonde Davi é aclamado rei de Judá. E aqui entra o que fazer agora que Saul morreu. O que fazer agora? O que Davi fez, né? Como ele continuou ali as suas guerras, como ele continuou ali com a promessa de Deus de que seria rei, mas ainda não era rei, né? E como ele iria governar, como ele deveria se portar. E aqui, se você entrar nessa passagem, você vai entender isso. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo... Primeira coisa que Davi fez, consultou ao Senhor. Coisa que Saul já não fazia mais. Então ele perguntou, é para eu ir
Não é para eu ir, não é para eu falar isso, não é para eu falar isso, é para mim fazer assim, é para mim fazer assado. Ele não fazia as coisas no expulso, ele esperava a resposta de Deus sobre as coisas. Então ele disse, consultou Davi ao Senhor dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu o Senhor, sobe. Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Repita assim comigo, Hebrom. Hebrom foi o lugar onde foi sepultado a esposa de Abraão, Sara. Ou seja, aquele que foi o pai da fé, aquele que começou tudo, aquele que recebeu a semente do Senhor e pela fé foi justificado, aquele que creu, saiu da sua parentela, foi para outra terra que Deus mandou, começou algo do zero, aquilo cresceu, aquilo virou uma bola de neve, aquilo virou, sabe, uma avalanche, aquilo virou algo grande, aquilo virou algo monumental, aquilo foi algo que Deus prosperou, aquilo foi algo maravilhoso. Então a palavra vai dizer então que ele diz assim, sobe para Hebrom. Sobe para Hebrom, Davi, que agora eu tenho algo com você lá. Eu tenho algo com você lá. Sobe para Hebrom, o lugar onde foi sepultado a esposa de Abraão, Sara. Sara havia morrido, né? Então, a palavra do Senhor vai dizer que para o homem, a noiva é o que? Para Deus. Né? O noivo é Jesus, a noiva é a mulher. Né? Então, Sara representa aqui a igreja. Talvez a igreja estava morrendo, estava morta, estava sem direção. O que fazer agora? Né? Saul morreu, e agora? O que fazer? Como fazer? E as promessas? E tudo aquilo que eu acreditava, né? Sobre maldições hereditárias, sobre isso, sobre aquilo, sobre dízimo, sobre oferta, sobre estatuto, sobre como que tem que ser, como que tem que ser. Tem um monte de dúvidas a respeito da palavra, da Bíblia, das direções. O que vai acontecer agora no futuro? A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação ou após a tribulação? Né? O povo estava sendo preparado porque realmente precisava ser preparado. O anticristo está vindo, o mundo está virando, né? Tudo que está na profecias bíblicas de Apocalipse está começando a acontecer. Irmãos se levantando contra irmãos dentro da igreja, pastores contra pastores, né? Pastor matando mulher, mulher matando pastor, pastor se suicidando, pessoas, sabe, o mundo maluco e o povo brigando por coisas nada a ver e não entendendo que tá bom, tá chegando a grande tribulação. O anticristo está para ser revelado. Quando isso acontecer, como é que vai ser? A igreja está preparada? Ela vai ser arrebatada realmente antes da tribulação? Se você lê Mateus 24, não diz isso, né? Medite em Mateus 24. Lá vai falar o quê? Vai falar que vai acontecer perseguições e o povo ainda não vai ser arrebatado. Vai ter perseguições. Você vai ter que fugir para os montes. Leia lá. Você está preparando? Esses grandes líderes estão pegando dízimos e ofertas e estão preparando o povo para cuidar das suas casas, das suas famílias? Ou quando o anticristo se levantar, eles vão fugir? Com o dinheiro do povo, com os dízimos, com as ofertas que juntou por anos e que está guardado na conta, não sei aonde, que muitas vezes não cuida do órfão, do pobre, do necessitado, da viúva, está usando dinheiro para outras coisas, para comprar carro próprio, comprar carro, relógio, apartamento, sei lá o que, casa em uma mansão que tem onda, eu não sei. Mas, veja que você precisa entender que você precisa ser preparado pelos Davis. Aqueles que realmente agora estão fazendo e pregando segundo o coração de Deus. Aqueles que estão atentos com os tempos, as estações. Aqueles que estão vivendo o evangelho de Jesus. E não o evangelho, amém, do passado, judaico, judaizante, do Antigo Testamento. Mas aquele que prepara a igreja para a volta de Cristo. Amém? Então estava tendo ali uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Né? Então é complicado isso, meus irmãos. Muito complicado, porque respondeu o Senhor, sobe, vai lá, né? Vai lá para Hebrom, né? Hebrom era o centro dos reinos de Israel. De lá todas as outras igrejas eram governadas. E tudo que aquele pequenininho lá no meio do mundo, lá no final do horizonte, lá naquela cidade que ninguém conhece, estava se alimentando, era mandado pelos líderes de lá. Então eles estavam comendo, muitas vezes comida estragada. Muitas vezes estavam sem as direções corretas. Então, quando tem um cara governando sobre todo mundo, e o Espírito Santo não está governando sobre a igreja, isso pode matar pessoas, aprisionar pessoas, trazer problemas para as pessoas. Amém? E ali então, né, aqui vai falar que Davi, ele leva consigo suas duas mulheres para Hebrom. Ainoã, a Jezreelita,
Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. E Ainoã significa irmão que tem graça. Então ele tinha o favor de Deus, favor não merecido. Ele sobe para Hebrom, lá para o reino de Saul, lá, com o irmão que tinha graça. Né? E aí a palavra vai dizer assim, ó, que Abigail significa fonte de alegria. Ele vai com alegria. Por mais que Saul tinha morrido, ele sabia no coração dele, cara, Saul está no céu. Saul entrou nas promessas, né? Mas a gente precisa consertar aqui o governo. Precisa consertar agora o que vai acontecer daqui para frente na igreja. O que vai ser feito, o que não vai ser feito, como é que vai ser feito. Está sendo feito o que é correto, não está sendo feito o que é correto. Né? Então ele ali faz isso, ele sobe com alegria. E ele leva Jezreel, que é Deus semeia. Então ele fala assim, cara, Deus vai na frente, Deus vai semear, Deus vai plantar. E as coisas vão dar certo. Né? E ele leva ali e viu a viúva de Nabal. Nabal foi aquele tolo que afrontou Davi quando ele precisava de ajuda. Né? Então ele leva alguém ali que defendeu Davi quando Davi precisava. Né? Alguém que, sabe, quando Davi foi expulso do reinado, né? Quando Davi foi perseguido por Saul e precisou ali de abrigo, passar por cidades, precisou de alimento. Teve alguém ali que se levantou contra ele, querendo até impedir ele de passar, mas aí a mulher não deixou que isso acontecesse. E aí depois ele fica com essa mulher. Então, ele participa de tudo isso, ele ainda leva, ele sobe para Hebrom ainda com a viúva nessa situação. E a palavra vai dizer que Carmelita significa Monte Carmel, onde Elia confrontou os profetas de Baal. Então ele sobe, de uma certa forma, para Hebrom, para confrontar as coisas erradas que aqueles profetas que ficaram, ou que estavam governando o povo, né, na casa de Jezabel, na casa de Acabe. Elias, ele vai lá e faz descer fogo do céu e confronta no Monte Carmelo. E eles falam, vocês estão fazendo tá errado. Não é assim que se faz. Olha, Deus está querendo isso, escuta o Senhor. Não queira tomar o poder à força. Não queira governar à força. Não queira estar na frente de algo que Deus não chamou para você não estar. Né? Cuidado. Deus é real. Veja o que aconteceu com Saul. Pode acontecer com você também. Escute a voz do Senhor. Seja humilde e simples. Deixe a vara de Arão florescer. Para que veja quem que Deus escolheu e que Deus quer que permaneça. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Tá? Então aqui fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com as suas famílias, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Ali naquele momento Davi, ele é ungido rei, verdadeiramente a partir daquele ponto. A partir da morte de Saul, a partir daquele ponto, quando ele sobe, faz aliança, faz o que faz, vai conversar, vai confrontar, vai fazer o que tem que fazer, ali as pessoas falam, cara, esse cara é rei. Esse cara realmente foi chamado por Deus. Né? Olha, ele sabe tudo o que vai acontecer, o que está acontecendo, ele está falando as coisas antes, Deus está falando com ele, Deus é com ele. Né? Então, olha, ali naquele momento, Judá unge ele rei. E Judá significa o quê? Louvor, agradecido. Então Davi, ele tinha um coração agradecido e para louvar a Deus. Ele não estava preocupado com guerra, ele não está preocupado com o reino, ele não está preocupado com poder, com igrejas, quem vai ficar, quem não vai ficar. Ele só queria levar o povo a adorar a Deus, a voltar a idolatrar somente ao Senhor Jesus, a olhar somente para Deus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a cada um continuar a sua jornada espiritual com Cristo, a cada um cuidar das suas famílias, serem abençoados e parar de entrar em guerras entre irmãos, parar de entrar em guerras por poder, por cargos, por coisas que não tem nada a ver. Amém? Era isso que Davi estava. Ele estava com um coração de adorador. Por isso ele foi ungido rei em Judá. Amém? E informaram Davi que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer: benditos do Senhor sejais vós, esta humanidade. Ou seja, ele ainda se alegrou. Olha, sepultaram ali Saul. Obrigado por vocês fazerem isso. Né, vocês deram honra a ele, fizeram o que tinha que fazer, mas agora vamos voltar para o foco. Vamos voltar para Jesus. Amém? Deixa esse negócio de legado para lá. Vamos voltar a falar de Deus, de Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. Amém? Em nome de Cristo Jesus.
Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sedes valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Aí aqui, no capítulo 8, vai dizer assim, no verso 8. Abner faz Isbosete rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e fez passar a Maraim. Então, eles tinham que continuar ali o governo. Porque eles tinham que começar a continuar o governo, porque eles já começaram ali a falar assim, agora que é o novo rei é aquele ali. Já mandaram para o UOL, já mandaram para a Globo, já mandaram para todos os mídias, para aquele cara fosse ali o rei, pronto, acabou esse aí. Né? Então, Abner fala assim, agora o filho que vai suceder aqui é esse aqui. Tá? É esse aqui, é Isbosete. Tá? Isbosete significa segundo rei, aquele que governou depois de Saul, então passa a ser o segundo rei. Né? Ele era um dos 4 filhos de Saul. E ele faz isso lá em Manaim. Então ficou Manaim em hebraico 2 campos. Porque o povo estava dividido. Lembra que eu falei que tinha pessoas fugido e saído lá do reinado de Saul? Né? Tanto é que pessoas começaram a seguir Davi e outras estavam seguindo Saul ainda. Né? E aí então, nesses 2 campos aí, ele foi ungido. Né? Aí Gileade é lugar áspero e escabroso. Tá? Então aqui fez passar a Manaim e constituiu o rei sobre Gileade, sobre os Assuritas. Então, sobre quem que ele foi constituído rei? O filho de Saul. Sobre Gileade. Gileade significa lugar áspero, escabroso. Então, sobre os assírios. Então ali ele foi constituído rei sobre os Assuritas. Né? Que era o que? O Deus da guerra. Então acredito que ele era um general, tinha porte até, e estava ali, vamos para a guerra. Né? Vamos continuar o legado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E estava só preocupado em quê? Com a guerra, com continuar, com ganhar almas, continuar servindo, com mostrar que os outros mostram que você está, que você servindo, você fazendo o que tem que fazer, né? Continuar a obra. E não estava entendendo que a questão não é essa. Deus não está preocupado com o teu serviço. Deus está preocupado se você está andando segundo o coração dele, segundo a vontade dele, segundo o amor dele para com as vidas. Se as vidas verdadeiramente estão sendo cuidadas. Deus não quer que você ganhe mais alma, Deus quer que você cuide daquelas que estão aí. E cuide muito bem. Amém? Porque nós vamos ter que prestar contas de cada vida que se desviou ou não. Amém? Por causa das nossas atitudes, por causa das nossas guerras, por causa dos nossos achismos, orgulhos, né? Por causa das nossas palavras. Tá? Então ali, Assuritas é o Deus da guerra. Então ele estava governando ali com o Deus da guerra. Jezreel, semear. Então queria semear, mostrar serviço. Efraim, ser frutífero. Então ele foi levantado rei sobre Efraim. Vamos ser frutíferos, vamos prosperar. Né? E Benjamim, filho da mão direita. Então, não, Deus é conosco. Né? Deus é conosco, nós somos filhos da mão direita. Deus nos ungiu, nos separou, vamos nessa força. Então eles estavam ali, continuando nessa pegada, né? Do reinado ali de Saul. Tá? E no outro campo, ficou Davi, rei, mas só sobre Judá. Fazendo o que? Adoração, agradecendo a Deus, né? Com o coração de que queria cuidar das vidas, dos pequeninos, né? Não se importando com a quantidade de pessoas, com as cadeiras vazias, querendo somente fazer a vontade de Deus, né? E continuar santificado e protegido pelo Senhor. Amém? Em paz com o Senhor. Tá? Então aqui vai dizer isso, que Abner é filho de Ner. Né? Ele unge ali Isbosete, tá? Por rei. E Abner não aceitou a separação e quis entrar em guerra com os oficiais de Davi. Então depois disso, quando Abner, capitão lá do exército de Saul, que havia morrido, fica sabendo que os outros que saíram, que estão seguindo a Davi, né, também tinham sido ungidos reis, ele começa a querer perseguir os que tinham saído, gerar guerra contra os que tinham saído, né, como se eles achassem que eles tinham posse sobre essas pessoas, sobre essas vidas, ou como se eles tinham que ir atrás, porque senão iam ser cobrados. Eu não sei o que passava na cabeça deles não, ou se era por causa de poder, eu não sei, mas aconteceu isso.
Então veja a guerra que estava sendo travada ali, né? Tá? E ali a palavra vai dizer o quê? Né? Que o filho de Saul fez passar a Manaim e constituiu o rei sobre Gileade, sobre os reis de Efraim, Benjamim e todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, mas só reinou 2 anos. Repita assim comigo, 2 anos. Quem não é chamado para governar por Deus, não governa por muito tempo, né? Pode estar fazendo a força do seu braço, não vai durar 2 anos. Então, tem que fazer as coisas na força de Deus, e não na força do seu braço. Agora, já Davi, né? O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses, para depois ser constituído rei sobre todo Israel. Aí vem aqui, ó, vitória de Davi sobre Isbosete. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá e do açude, aqueles do outro de lá. Então veja quem que saiu primeiro. Abner, pessoal da casa de Saul, perseguindo Davi, né? E foram para onde? Em Gibeão, tá? E Gibeão foi onde enganaram o povo de Israel com oferta de paz. Então eu acredito que ali aquele general começou a querer se aproximar daqueles que tinham saído, daqueles que estavam seguindo a Davi, com oferta de paz. Não, nós somos irmãos, né? Não, vem cá, vamos ficar junto, tal. E aí a pessoa vai indo, se rendendo, quando vai ver, tá lá de novo. Tá na mesma lama, tá no mesmo lugar, tá com os mesmos problemas, né? Deus mandou Abraão pegar suas coisas e ir embora, e aí é como se Abraão quisesse voltar, né? Não tem como, assim como Abraão chegou para ali para Ló e falou assim, escolhe um lugar. Um foi para a cidade, e outro falou assim, não, eu vou ficar fora aqui, a bênção de Deus está comigo. Aí Ló foi aonde? Foi para o lugar Sodoma e Gomorra, que estava tendo destruição. E aí a palavra vai dizer que aconteceu o quê? Quando foi para sair de lá, Deus mandou um anjo para falar para sair de lá, eles não quiseram sair, quiseram ficar lá. Amém? E aí estavam sofrendo essas consequências, porque Deus avisa, Deus manda pessoas, Deus envia anjos na igreja para falar, não fica aí não, não é agora para você ficar aí, é para você sair. E aí Ló não quis sair, né? A mulher de Ló. Ló quis, mas a mulher olhou para trás e virou estátua de sal. Então o que Deus fala para mim e para você nesta noite? Para de olhar para trás, esquece e vai para o alvo, que é Jesus. Amém? Não fique olhando para trás, né? Não seja como a mulher de Ló, tá? Então, aqui saiu Abner, filho de Lu, e foi para Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Ezequias, os homens de Davi, encontraram com outro ali naquele monte ali para uma guerra. E disse Abner, só que eles vieram primeiramente com oferta de paz. Aí de repente disse Abner a Joabe, levante-se os moços e batam-se diante de nós. Aí de repente ele virou a cara. De repente falou, não, ó, cai fora, sai fora, não queremos acordo com vocês, do nada. E começou uma grande perseguição, e aí houve uma guerra ali, e o exército de Davi acaba matando ali o exército de Saul. E ali Davi tem uma primeira vitória em meio àquela guerra. Ó. Então, meus irmãos, nós temos que entender que Abner não aceitou a separação e quis entrar em guerra com os oficiais de Davi. Azael, do exército de Davi, tenta seguir Abner, do exército de Saul, e morre. Aqui mais pra frente, se você ver o que acontece depois, ó, diz assim, ó, estavam ali 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Asael. Asael era ligeiro de pés, ou seja, do exército de Davi, tá? Como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner, do exército de Saul. Depois que Davi venceu ali, né, e houve essa questão, alguns quiseram ficar com Saul, com o exército de Saul. Não, agora eu vou seguir eles, agora eu estou com eles. E aí ele começa a seguir, quando vai ver, aqui diz que Abner fala, quem é você que está atrás de mim? Está me seguindo, está me perseguindo. Ele fala, sou eu, Azael. Ele fala, vai lá, pega uma armadura lá e vai para a direita ou para a esquerda, não vem me seguir mais não. Entendeu? Vai para a tua guerra aí, não vem comigo não. Senão eu vou te ferir, o que vai pensar de você lá dos seus irmãos? E ali ele não obedece.
quer continuar no exército de Saul e acaba o quê? Morrendo, acaba morto, né? Então ele disse a Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele e ali morreu, tá? E aí por causa disso Joabe, que era da família de Azael, que era do exército de Davi, começa a perseguir os homens de Abner. E aí fica essa perseguição. Eu te pergunto, irmão, vai ficar essa perseguição até quando? Até quando vai ficar essa perseguição? Não, porque quando eu era do primeiro escalão daquela igreja, as coisas eram assim, aconteceu isso comigo, né? Não, por causa de quando eu estava lá, eu vi isso e aquilo de errado, né? Ou olha, agora que eu saí, as coisas são assim, são diferentes. E aí colocando irmão contra irmão, reino contra reino. A palavra de Deus diz que casa dividida não prospera. O reino é um só, Jesus é o alvo. Olha para Deus, amém? Em nome de Cristo Jesus. E ali então, o que nós temos que entender é que essa guerra, né, durou muito tempo entre a casa de Saul e a casa de Davi, tá? Então, ali depois que morre Azael, Joabe do exército de Davi começa a perseguir então Abner do exército de Saul. Até que este pede então que até quando a gente vai ficar brigando entre irmãos? E ali então cessa aquela guerra. Então eu vim hoje como profeta de Deus falar para vocês, igreja de Cristo, que perderam um grande líder: parem de brigar entre irmãos. Parem de querer falar que vai matar não sei quem, que vai bater em não sei quem, que vão pro pau, que é isso, estão querendo poder. Amigos, olha para Jesus, sai dessa confusão, em nome de Cristo Jesus, senão vai estourar morte para tudo quanto é lado, vai estourar juízo de Deus sobre todo mundo, e vocês não estão entendendo, né? Já tem outras igrejas aí também em guerra, porque eu sei quem está na frente da liderança, não sei quem foi expulso da igreja, agora a igreja, o nome só pode usar esse, agora só pode usar aquele outro pastor que pode usar o nome, você não faz mais parte da igreja. Para com isso, meus irmãos, a igreja não tem placa, o reino é um só, Jesus é o alvo, amém? Em nome de que Jesus vai amar as vidas, cuidar das pessoas, amém? Em nome de Cristo Jesus, tá? Então ali, Davi amaldiçoa a descendência de Joabe. Por que isso? Porque de repente a palavra vai dizer que sobe ali o general de Saul lá, o capitão lá, ele sobe para fazer um acordo com Davi. Fala: cara, agora que está todo mundo em paz, parou de perseguir um ao outro, eu acredito que ele vai com o coração tranquilo. Ele fala assim: ó, eu vou parar com isso. Só que assim, Isbosete, que é o rei que está lá agora, não estou concordando com algumas coisas lá. Então, eu vou fazer com que você seja rei sobre todo Israel, né? E ali Davi faz um acordo com ele, fala: tá bom, beleza, então, se essa é da vontade de vocês lá que estão governando, amém. Só que acontece, quando o Abner está voltando, né, Joabe, que perdeu Azael, magoado com essa situação, vai lá e mata Abner. Então veja quantas pessoas não estão morrendo sem informação, porque disse, porque o outro falou, por causa de fofoca, né? Qual uma das coisas que o Senhor mais detesta? Aquele que levanta contenda entre irmãos, amém? Então, cara, para com isso, em nome de Jesus. E ali perseguiram então, né? E ele persegue ali Abner e acaba matando Abner. E quando Davi fica sabendo disso, ele fala assim: olha, eu não tenho culpa desse sangue aí, que seja sobre a sua descendência aí esse sangue, né? Então veja que quando você fica neutro, quando você tem um coração amoroso, de amigo, de cuidadoso, você vai ver que aquelas pessoas que estão em guerra vão acabar se prejudicando sozinhas, elas mesmas, se matando elas mesmas. Sai disso, sai desse meio, sai fora, entendeu? Não fica entrando nessas guerras, nesses ofuxicos, nesses negócios não. Depois disso, os próprios capitões da casa de Saul mataram seu filho rei e levaram para Davi. E Davi os matou por não fazer parte disso e por temerem levantar contra o ungido do Senhor, né? Porque veja aqui, os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, encerraram numa trova e puseram no cimo de um outroeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consuma a espada para sempre,
Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Né? E aí vem a família de Davi em Hebron. Em Hebron nasceram filhos a Davi. Né? Em Hebron nasceram filhos a Davi. E aí eu quero convidar você a abrir a tua palavra, né? Em 2 Samuel 5:5, a gente já está terminando. 2 Samuel 5. 2 Samuel capítulo 5. Davi é ungido rei de todo Israel. Depois dessa confusão toda, o que acontece? Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebron e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entrar e sair dos militares com Israel. Então o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron. Perante o Senhor ungiram Davi rei sobre Israel. Então veja que Davi, ele continuou fazendo só aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele não ficou entrando em guerras, em buchices, em burburinhos. Ele só levava o povo para a guerra, para ganhar mais vidas, né? Então, veja que Davi, o que ele faz? Ele faz o quê? O que ele é chamado para fazer desde o início. Entrar e sair com os militares à guerra, mas ali para ganhar almas. A palavra vai dizer então que Davi, ele foi ungido depois rei sobre todo Israel porque ele só fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele continuou apenas indo para as ruas como Jonas, pregando ali o evangelho para Nínive, para aqueles que precisavam, para aqueles que não eram do povo de Deus, né? Convertendo vidas, ganhando almas, cuidando das vidas, né? Então, e sendo amigo de todos. Se alguém vinha falar com ele, ele não ficava tramando, não ficava querendo passar a perna, não queria fazer joguinho, não era duas caras. Ele falava a verdade, o que ele sentiu, o que Deus falava para ele. Se alguém fazia algo mal, ele depois falava: você fez algo mal. Se alguém fazia algo bom, ele falava: você fez algo bom. E é assim que tem que ser, né? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, para a gente então dar continuidade nessa pregação de hoje, tá? Vai falar que o Senhor, ele manda Jonas ir para Nínive pregar a palavra de Deus e clamar contra ela, porque a sua malícia tinha subido até Deus. Mas Jonas decide fugir e vai para Tarsis, né? Ele compra a passagem para o navio e vai para outro lugar. Então o que Deus está mandando falar para você? Não volta, ou não vai para a cidade, ou para o navio, ou para o barco, que Deus não mandou você ir. Amém? Vai aonde Deus mandou você ir, pregar aquilo que Deus mandou você pregar, e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não entre em guerras, em coisas que não são suas. Amém? Não saia da presença do Senhor. Ali ele entra no barco, começa a vir uma grande tempestade. Aí começa a perder a carga de todo mundo, começa a afundar todo mundo. As famílias começam a sair, começam a ter prejuízo. E aí começa aquela bola de neve sabe? De derretimento ali de famílias, de ministério, de coisas, e as pessoas ali sendo humilhadas, ficando ofendidas, saindo, se machucando, e vai para um lugar onde não deveria ir, né? E para poder parar aquela tempestade, Jonas tem que sair. Então o que Deus está falando? Cara, se você sabe que você não é o sucessor, cara, que Deus escolheu, sai, né? Para de fazer guerra, para de tentar fazer com a força do teu braço, né? Vai para a cidade, vai pregar na rua, vai fazer a vontade de Deus, vai ganhar vidas, né? Mas não fica querendo ficar governando algo com a tua mão, que não foi Deus que te chamou para isso. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Vai cuidar daquilo que Deus mandou você fazer, né? Aí em Jonas 4:9, Jonas capítulo 4, verso 9, vai dizer que Jonas, depois que ele foi e pregou ali em nível, o povo se arrependeu, ele ficou chateado. Poxa, o povo se arrependeu, agora o povo vai ser salvo.
Né? Olha o coração de Jonas. Ele não está preocupado com as vidas. Ele está preocupado com o quê? Com guerra? Com o que ele está preocupado? Né? Com poder? Com o quê? Eu não sei. Mas ele não tinha ainda amor pelas vidas. Né? Aí Deus pergunta para ele assim, ó, em Jonas 4, verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que tu não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Então, ou seja, Deus faz uma comparação, né? Porque Jonas cresce uma planta ali atrás dele, que faz uma sombrinha para ele, ele fica descansado um pouquinho, né? E aí a planta morre. Aí ele fica com compaixão daquela planta que nem foi ele que fez nada ali. Não semeou nada, não fez nada, não fez crescer, e estava entrando em guerra que não era dele, né? E estava ali querendo brigar por coisas que não era dele, né? E ali, naquele momento, Jonas teve mais compaixão de uma planta que morreu do que do povo que se arrependeu, né? Então veja, como é que está o seu coração? Está preocupado com as vidas? Está preocupado com o cargo? Está preocupado com a vida ou está preocupado com a liderança? Está preocupado com as vidas ou está preocupado com Deus? Né? Ou com você mesmo? Ou com dinheiro? Qual a sua preocupação? Infelizmente, muitos pastores abriram mão de tudo por causa do reino, por causa de igrejas. E agora, quando estão vendo os seus cofres, seu dinheiro, seu salário indo embora, estão fazendo de tudo para permanecer nos seus cargos. E às vezes não é a vontade de Deus que você permanecer, não, meu irmão. Amém? Vá buscar a Deus e a direção dele para a tua vida, para que você não faça nada de errado, para que você não permaneça, amém, num chamado errado, tá? Jonas precisava de compaixão, tá? Em Êxodo, capítulo 3, eu quero falar um pouco sobre Moisés. E por que eu quero falar um pouco sobre Moisés? Moisés, ele tem um encontro com a sarça ardente. E quando ele tem esse encontro com a sarça ardente, a palavra do Senhor vai dizer que ali ele vê algo sobrenatural e recebe o poder de Deus. E aquilo que ele profetiza acontece, aquilo que ele fala para Faraó acontece. E Deus manda ele ir lá contra Faraó, que estava governando aquela cidade, aquele reinado que estava oprimindo o povo, e manda Faraó deixar o povo sair, o povo ir. E que se o povo não fosse, Deus ia vir contra Faraó com pragas. É como se Deus tivesse falado assim: deixa aqui de Faraó, cuido eu. Amém? Mas o povo não quis ouvir. Faraó não quis ouvir, né? Então tem muitos faraós, até com ministérios faraônicos, com coisas, sabe, que não estão mais no centro da vontade de Deus, da forma como estão sendo feitas, conduzidas, administradas. Recursos, dízimos, ofertas, vidas, enfim, doutrinas, que Deus já está tentando tratar e está mostrando: ó, deixa o meu povo ir, o cara quer segurar. E as pragas estão sendo enviadas, e pessoas estão morrendo. Amém? Desde vidas, ovelhas, como líderes, né? Então nós temos que tomar cuidado. Amém? Porque ali Moisés foi ungido para profetizar contra Faraó. E a última praga era qual? A morte dos primogênitos, né? E quantos primogênitos já não estão morrendo aí na igreja, meus irmãos? Espiritualmente e agora, infelizmente, fisicamente. Começaram algo para Deus, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Porque tinha essa última praga que já estava ali em juízo, que aqueles que não fizessem a vontade de Deus iam começar a morrer, né? Quantos profetas não estão se levantando nessa nação para dizer: olha, pastores famosos vão morrer, né? Olha, pessoas vão descer a sepultura, está vindo um juízo sobre, né, a igreja, né? A limpeza começa pela casa. Quantas pessoas estão dando sonho: ó, Deus quer fazer uma limpeza na igreja, uma limpeza em mim, uma limpeza em nós, porque senão ele não tem como vir pegar uma noiva limpa, santa e imaculada, né? Então, só que o povo não está ouvindo. Moisés está falando, está profetizando, está falando: ainda tem a última praga que está vindo sobre aqueles que não querem obedecer a Deus. Moisés é aquele que foi salvo do meio das águas para salvar o seu povo.
Talvez Moisés foi criado dentro daquele ministério, foi criado dentro daquele reinado, foi criado dentro daquele palácio faraônico, foi ali, mas ele viu coisas erradas, né? Matou alguém, saiu, fugiu, foi ungido por Deus para voltar, para ajudar o povo a sair de lá, e o povo não queria dar ouvidos, e os faraós não queriam dar ouvidos, e os líderes não queriam dar ouvidos, e os feiticeiros não queriam dar ouvidos, os profetas, e aí começou as pragas e começou a morrer um monte de gente, por apenas não ouvirem a Deus, né? Amém? Mas, quando nós ouvimos a Deus, as coisas vão bem. Chegou uma hora que aquilo que tinha que se cumprir sobre Israel, sobre ali Faraó, sobre aquela situação, né? E aí Moisés vai, tira o povo do meio do deserto para rumo para a terra que Deus quer. Deus vai recolher Moisés. Amém? E aí eu quero entrar com você para a gente finalizar, e agora a gente está chegando no fim mesmo, para não ficar tarde. Esse é para aqueles que estão entendendo as estações, os tempos, o que você está vivendo na tua igreja, no teu ministério, o que está acontecendo com a tua casa, no teu trabalho, com a tua família. O que Deus manda para falar para você que é um Josué, que é um sucessor. Deus fala a Josué e o anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado a você, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás herdar este povo a terra que tenho jurado, prometido a dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cessei de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo no seu caminho, seja bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Veja que aqui a diferença de Saul, ou a diferença do faraó para Moisés e para Josué, é que eles queriam obedecer fielmente à lei do Senhor, e não às suas doutrinas criadas pessoais, não os seus estatutos criados por homens, né? Não as suas heresias, ou aquilo que eles achavam ou acreditavam na palavra, como tinha que ser, não. Eles queriam seguir as ordenanças do Senhor verdadeiramente de todo o coração. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão para quem tens na terra que o vosso Senhor Deus te dá. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, seu servo. Então a primeira coisa que Josué faz, ele chega para essas tribos e fala: junta comida, porque nós vamos entrar e nós vamos tomar posse da terra que Deus tem para nós. Primeira coisa que ele fala é para os Rubenitas, para Rubem, ou seja, enxergue uma descendência. O significado de Rubem é: enxergue uma descendência. Então ele está dizendo assim: cara, não olha para trás, não olha para o que aconteceu, não olha para a morte de Saul, né? Não olha para a morte de Saul, estou trazendo para os tempos atuais, né? Naquela época não olha para a morte de Moisés, né? E enxerga uma descendência. Enxerga que de ti vão haver sementes, elas vão se multiplicar e vai haver uma descendência através de você. Olha para quem ficou, não olha para quem saiu nem quem está para trás. Falou para os Gaditas, que significa prosperar, expandir, crescer, ou seja, vamos nos preocupar em prosperar, expandir e crescer. Os Gaditas, eles eram homens valentes, adestrados para a guerra, que manejavam meio o escudo para se defender e a lança para atirar de longe, sem o contato pessoal. Tinham o rosto de leão e eram ligeiros como a corça. E ele fala para a tribo que, por último, de Manassés. E Manassés é esquecer. Então veja, nós temos que esquecer o nosso passado.
esquecer as afrontas, esquecer as perseguições, esquecerem o que falaram de mim, do meu líder, dos outros. Vamos prosseguir para o alvo. Amém? Prosseguir para Jesus e ajudar os irmãos a conquistar cada um o seu campo, se esquecendo das coisas que para trás ficaram e prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, se nós agirmos como Josué, nós seremos bem-sucedidos sobre a terra agora. Nós conseguiremos implantar uma descendência, iremos prosperar, crescer, expandir, né? Vamos ter homens valentes, vamos esquecer o passado, vamos ajudar os irmãos que saíram, que ficaram, que estão juntos, que não estão, a cada um herdar a sua porção e a sua herança em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos.